O relato que nós acabamos de ler aqui, em Gênesis 14, ele é um reflexo do que ocorreu no capítulo anterior deste mesmo livro. Conta o capítulo anterior, Gênesis 13. Relata uma briga de família. Relata a briga o desentendimento entre Abraão e o seu sobrinho Ló. Conta a palavra de Deus que Abraão saiu da sua casa, do meio da sua parentela, guiado por Deus, e Deus havia dito para Abraão que o levaria até uma terra abençoada, levaria ele para outro lugar. Abraão então, diz a palavra de Deus, que recolheu as suas coisas, juntamente o seu sobrinho Ló, e diz a palavra de Deus então que Abraão saiu a peregrinar. Nos conta a palavra de Deus que no meio dessa peregrinação houve desentendimento entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, entre os funcionários de Ló e os funcionários de Abraão. Conta a palavra de Deus que Abraão acumulava riquezas, com certeza Ló também fazia parte dessa bênção e possuía fazendas, possuía muitas posses e muitos funcionários. E nos relata a palavra de Deus que esse desentendimento acabou acarretando na separação. Chegou um ponto em que era difícil o convívio entre os dois. E diz a palavra de Deus que Abraão cedeu a Ló que escolhesse um melhor lugar, que ele tomasse a decisão, que ele tivesse o poder de escolha para onde ele iria. E a palavra de Deus nos fala no capítulo 13, conta que Ló, baseado apenas por aquilo que ele via, Ló baseado apenas por aquilo que estava diante dos seus olhos, Ló baseado apenas na decisão humana, Ló baseado apenas pela beleza do lugar a qual ele estava, escolheu uma cidade, e aquela cidade se chamava Sodoma. Sodoma naquela época era um exemplo de cidade, em termos de prosperidade, enriquecimento, era uma cidade, em termos humanos, era uma cidade de sucesso. E diz a palavra de Deus então que Ló, vendo toda a beleza de Sodoma, ele baseou-se naquilo que ele via, naquilo que estava diante dos olhos dele, e ele não titubeou muito em fazer a sua escolha. Então ele partiu, se apartou de Abraão, ele seguiu o seu rumo até Sodoma. E nós lemos aqui no capítulo 14, encontramos o resultado da escolha de Ló e Abraão. Abraão não estava preocupado para onde ele ia, pois ele tinha uma promessa. E nós vemos aqui o resultado de uma pessoa que faz as suas escolhas apenas por aquilo que vê, apenas por aquilo que está diante dos seus olhos, ou pela beleza das coisas que escolhe. Nós vemos aqui a diferença entre Abraão e Ló. Sodoma era uma cidade de esperança, porém onde há a disputa, ali também existe a cobiça. Onde existe o desejo de obter as coisas, existe também a guerra. E foi nesse meio que Ló se enfiou. Nos conta a palavra de Deus que houve uma batalha entre os reis orientais, 5 reis do Oriente, vieram a conquistar a região de Sodoma e aquelas cidades a qual Ló estava. O nome desses reis é até um pouco difícil de pronunciar, nós lemos aqui, mas os nomes dos reis eram Anrafel, Arioque, Kedorlaomer e Tidal. Eles entraram em guerra contra Bera, Birsa, Sinabe, Semeber e Bela. Era uma guerra de 5 reis contra 4. Amados, a palavra de Deus, quando ela vem para a nossa vida, quando Deus fala conosco, nós temos a obrigação de cumpri-la em nosso coração, porque senão nós podemos incorrer talvez no mesmo erro de Ló. Ló tinha tudo para ser uma bênção. Ló tinha tudo para aprender o tempo que ele esteve com Abraão, a guiar a sua vida e poder aprender um pouco com o seu tio, de como ele deveria tomar as suas decisões, de como ele deveria agir a respeito das suas escolhas. Mas o que a palavra de Deus nos relata aqui no capítulo 14 é exatamente o oposto, que os efeitos da escolha de Ló trouxeram para ele grandes dificuldades. Ló, que tinha um propósito no seu coração, um propósito de enriquecimento, um propósito de amadurecimento da sua vida, um propósito de prosperidade. Ele olhou para aquela campina, para aquele lugar, ele olhou tudo aquilo, e quando Abraão deu para ele o poder de escolha, ele decidiu, ele olhou os seus olhos: é aqui que eu vou prosperar, é aqui que eu vou crescer.
é aqui que eu serei talvez maior do que o meu tio, é aqui que eu vou me assentar, é aqui que eu vou estar. Se onde estamos, amados, onde estamos pode ser o lugar de maior prosperidade, onde estamos pode ser o lugar de maiores oportunidades, de maior crescimento, o lugar de maior sucesso. Mas se o lugar a qual nós estamos estiver longe da vontade de Deus, nós estamos perdidos. Não vamos usufruir das bênçãos daquele lugar, porque aquele lugar desagrada ao Senhor. Quem quer que a sua vida seja abençoada tem que permanecer os seus caminhos na vontade de Deus. Quem quer crescer perante o Senhor tem que permanecer firme na promessa do Senhor. Ainda que o lugar que ele esteja não seja agradável, ainda que o lugar ao qual ele esteja enfrentando lutas, ainda que o lugar onde ele esteja seja lugar de dificuldades, ele mesmo assim deve permanecer aonde ele está, porque se Deus colocou ele ali, Deus é poderoso para abençoá-lo, guardá-lo e também o protegê-lo. Se você tem passado por lutas, pastor, eu tenho feito a vontade de Deus, mas eu tenho enfrentado muitas lutas, o lugar onde eu estou não é um lugar agradável, não é um lugar onde eu desejaria talvez estar, os enfrentamentos que eu tenho passado não são lutas a qual eu gostaria de estar passando. Descansa o seu coração, amados, fique em paz. Deus está contigo porque você está no centro da vontade dele. Deus não vai permitir que o diabo te derrote. A sua afronta e a sua luta é apenas para te ensinar que o teu Deus é forte, que ele é poderoso, que você é capaz e que você vai sair do outro lado com a sua vitória em nome do Senhor Jesus. Ló, ele acaba se frustrando porque ele esperava sucesso, ele esperava crescer, ele esperava prosperar. E os seus propósitos foram todos frustrados justamente por causa das suas escolhas. Conta a palavra de Deus que que Ló começa a perceber que aquele lugar começa a ficar perigoso. E no meio dessa batalha que ele se enfiou por escolha própria, diz a palavra de Deus que de repente ele se viu numa batalha que envolvia 9 reis. De um lugar de prosperidade a um lugar de dificuldade. E conta a palavra de Deus que os reis que vieram do Oriente dominaram, cercaram aquele lugar. Era um número menor de reis, a palavra de Deus nos fala isso. Foram 4 reis que vieram contra 5. Mas a palavra de Deus nos fala que os reis orientais que vieram contra aquele lugar prevaleceram, tomaram aquele lugar, pegou o pessoal daquele lugar como escravo. Nos conta a palavra de Deus que eles saquearam todas aquelas cidades, saquearam todos aqueles lugares e fugiram para a sua terra. E nos conta a palavra de Deus que no meio dessa luta, no meio dessa adversidade, Ló foi junto. Ló, que tinha um propósito, tinha um plano de crescimento, agora se vê aprisionado, feito escravo em uma terra distante, longe da presença do seu tio. E a palavra de Deus nos fala que Abraão foi acionado para que ele pudesse socorrer a Ló. A palavra de Deus nos conta que Abraão precisou socorrer o seu parente. Quem nunca aqui precisou, talvez na sua vida, socorrer um parente ou socorrer alguém que precisava? Se isso já aconteceu com você e se a sua resposta é sim, então você vai entender o que aconteceu aqui com Abraão. Abraão deu o poder de escolha para Ló. Foi Ló que escolheu ser guiado por aquele lugar. Ele se enfiou lá sozinho, mas agora ele precisava de ajuda. Ele precisava de uma ajuda urgente. E nos conta a palavra de Deus, então, que Ló se viu numa situação difícil, porque agora ele não tinha ninguém por ele, mas Abraão, que era o parente dele, não podia abandoná-lo. Quem já passou por isso? Pastor, eu já passei, eu já precisei socorrer pessoas da minha família, eu já precisei socorrer um parente. Quem já precisou socorrer pessoas? Estou dizendo só no sentido financeiro, não. Era quando dá, sabe aquele problema? Que a pessoa, você sabe que a pessoa está indo pelo caminho errado. Você sabe que a pessoa tem feito coisas erradas na sua vida, na vida dela. Você sabe que essa pessoa toma decisões contra a palavra de Deus. Você sabe que essa pessoa tem sido guiada longe dos caminhos do Senhor, mas mesmo assim ela vai com força, ela vai com fé naquele caminho. Você está percebendo que vai dar errado, que num caminho não é bom. Você sabe que aquela pessoa, a situação de vida que ela segue não está certa. Você sabe que
que vai dar errado, mas na hora que dá o problema, que o BO acontece, ela chama você. Ela corre atrás de você: ô fulano, fulana, aconteceu assim comigo, tal, tem como você dar uma força aí? Se você já passou por isso, amados, então você sabe o que Abraão estava passando. Essa história aqui, ela ocorre no ano 2000 antes de Cristo, aproximadamente 4.000 anos atrás. Se você tem passado essa luta, ou talvez essa adversidade, saiba que, como diz o sábio Abraão, não tem nada de novo debaixo dos céus. Como diz o sábio Salomão, perdão, não existe nada de novo debaixo dos céus. Abraão estava passando esse problema com um parente dele, e ele precisava socorrê-lo, ele precisava fazer alguma coisa. Mas foi Ló sozinho que se enfiou naquele lugar. Todos sabiam da fama, não era novidade para ninguém quando de repente Ló chegou e descobriu como ela era aquela cidade. Muito pelo contrário, a fama de Sodoma corria longe. E às vezes acontece isso na nossa vida. A pessoa se enfia pelo problema sozinha. Às vezes até aconselhamos: olha, não faz isso, não faz aquilo, não toma essas decisões, não faz dessa forma, porque você vai se prejudicar. Mas a pessoa, ela insiste, ela persiste, ela vai, ela faz, ela erra, ela quebra a cara. Você não tem envolvimento nenhum. Você até deixou, como o Abraão fez. Abraão falou assim: não, Ló, escolhe o seu caminho. Se você for para a direita, Abraão disse assim: Ló, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for numa direção, eu vou na outra oposta. Eu não vou me misturar você. Você faz a sua escolha, a sua decisão. Aí Ló vai lá e toma a decisão errada, a pior decisão que ele podia tomar. Quem conhece gente assim? Então não sou só eu. Se você passa por isso, você vai entender então o que Abraão tinha passado naquele lugar. Abraão foi acionado porque ele precisava socorrer o parente dele, ele precisava socorrer aquela pessoa, não tinha o que ele fazer. Se você passa por isso, passou por isso, ou tem passado por isso, eu tenho duas notícias para te dar. Pastor, eu tenho passado por isso, eu tenho duas notícias para te dar. Uma boa e uma ruim. Qual que vocês querem primeiro, a boa ou a ruim? A ruim? A ruim, amado, é que você não pode abandonar essa pessoa. A ruim é que você vai ter que continuar ajudando essa pessoa. Ruim não para a pessoa, mas ruim para você, porque você vai ser acionado quando for necessário, e você tem que estar disposto, disposta, pronto, pronta a não negar ajuda quando te for solicitado. Mas pastor, a pessoa é teimosa, pastor, essa pessoa ela é burra, pastor, eu já falei, pastor, eu já aconselhei, a família inteira falou. Pois é, quando chegar a sua vez de ajudar, você vai ter que ajudar. Talvez até chegaram para você e falaram assim: olha, abandona. Você já cansou de falar, você já deu conselho, você já orientou, todo mundo já falou, a família inteira já falou. Talvez já chegaram para você e falaram assim: oh, não adianta, você é bobo. Você é boba, você não percebe que ele está te usando, que ela está te usando. Você não percebe que no momento que precisa, não busca ajuda de ninguém, mas busca ajuda sua. Tanta gente que tem para pedir ajuda, mas não pediu para ninguém da família, pediu para você. E às vezes você já até pensou: realmente essa pessoa tem abusado da minha fé, ela tem abusado da minha boa vontade, ela tem abusado dos meus bons modos, não sei, da minha humildade para qual eu tenho. Mas pastor, mesmo assim eu vou ter que continuar ajudando. Vai ter que continuar ajudando. Vai ter que continuar ajudando. Abraão não abandonou o seu sobrinho Ló, mesmo sabendo que ele tinha ido por um caminho errado. Você não pode abandonar ninguém em momento de sufoco. Por quê, pastor? Porque é antibíblico. Quem aqui quer a fé de Abraão, diga amém. Quem aqui quer a fé de Abraão, diga amém. Então tenha as atitudes de Abraão. Você quer a fé de Abraão? Tenha as atitudes de Abraão. Você quer ser abençoado como Abraão foi? Seja hoje bênção na vida das pessoas como Abraão foi. Você quer que seus caminhos sejam prósperos? Você quer ser abençoado onde quer que você esteja? Faça como Abraão fez. Estenda a mão quando for solicitado. Pastor, mas ela não merece, eu estou sendo feito de bobo. Eu já pensei em parar várias vezes, pastor. Eu já desisti, eu já até deixei de lado. Mas passa o tempo, quando eu menos
Quando eu me dou por conta, tá lá eu de novo, eu nem percebi, pastor, passou o tempo e tá lá eu de novo ajudando a pessoa na mesma situação, e tá a pessoa novamente me tomando o tempo, ajuda e tempo precioso. Eu mesmo assim, pastor, eu vou ter que continuar ajudando essa pessoa. Vai ter que continuar ajudando essa pessoa. Pastor, com que autoridade então que você fala isso? Você não sabe o que eu estou passando para você vir falar dessa forma. Você não sabe nem da metade. Amados, eu não preciso saber o que você tem passado. Então onde você se baseia, pastor, para falar isso que você está falando? Na palavra de Deus. Abraão não abandonou o seu sobrinho Ló, mesmo ele estando no caminho errado, mesmo ele tendo se baseado por aquilo que ele via, mesmo que o desejo da vontade da carne dele fosse alto por habitar numa terra próspera, mesmo ele sabendo que ele andava distante do Senhor, mesmo ele se enfiando sozinho naquele problema. Quando foi solicitado, Abraão se prontificou, se colocou à disposição de Ló e foi rapidamente socorrer o seu sobrinho. Quando você for solicitado, estenda a mão, porque Deus está contigo. O Senhor dos exércitos é na sua vida, é Ele quem te capacita, é Ele quem te prepara e é Ele quem dá sustento para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Ah, pastor, mas aí fica fácil. Abraão ajudou. Jesus disse: é melhor dar do que? É melhor dar do que? Jesus também disse: se alguém quiser levar a sua capa, dá para ele também a sua túnica. Repita comigo: túnica. Jesus disse assim: se alguém vier até você e pedir a sua capa, me dá aqui sua capa. Não dá somente a capa, você pega também a sua túnica e dá tudo. Ou seja, se alguém te pediu uma certa roupa, você dá tudo que você tem. Aquilo, a capa era aquilo que as pessoas usavam para se proteger do sol. A túnica era uma vestimenta um pouco maior, que protegia não somente do sol, ela era preparada para grandes distâncias, como protegia também do frio noturno daquela época. E Jesus disse assim: se alguém chegar para você e pedir a sua capa, dá também a sua túnica. Jesus disse: se alguém te obrigar a andar com ele 1 milha, vai com ele? Vai com ele? Então quando você for solicitado, quando você for requisitado, quando alguém precisar da sua ajuda, independente se a pessoa mereça ou não, independente se ela fez por merecer, independente se ela ficou lá sozinho, não importa as atitudes da qual ela tomou para ela chegar até aquele ponto, se você for solicitado, você estando podendo ajudar, você não só pode, como você deve ajudar. Pastor, essa era a notícia ruim, me dá, pelo amor de Deus, a boa. Por favor, me dá a boa. Porque eu vim aqui, levantei de manhã, achei que fosse aliviar um pouco do fardo que está nas minhas costas. Não é querendo desanimar a pregação não, pastor, mas só piorou. Então vai aí a notícia boa. Você vai entrar no meio da guerra, mas você não vai entrar sozinho. O Senhor dos exércitos está contigo e você vai vencer em nome do Senhor Jesus. Aquilo que aquela pessoa não foi capaz de suportar, aquilo que Ló não foi capaz de vencer, aquilo que Ló se enfiou sozinho e não pôde se salvar sozinho, Deus ajudou Abraão. Abraão entrou na guerra e Abraão venceu a guerra. Você foi colocado no meio de uma guerra por causa de outras pessoas, mas você não entrou sozinho. Deus está contigo e você vai vencer essa batalha e essa guerra porque o Senhor está contigo. Aquilo que aquela pessoa não suportou, aquilo que ela não pôde enfrentar sozinha, aquilo que derrubou a vida dela, você vai vencer. E não vai ser no braço humano, não vai ser na força, não vai ser pela força, não vai ser a espada, não vai ser pela sua estratégia, não vai ser pelo seu conhecimento, vai ser na oração, vai ser buscando a Deus, vai ser se entregando nos caminhos do Senhor, que Deus vai entregar a vitória nas tuas mãos. Deus vai mostrar para você que pela oração, confiando em Deus, é possível, que acreditando em Deus, você é capaz de chegar lá. Deus vai usar a sua vida para mostrar para os outros que confiar em Deus faz sim diferença.
Deus vai usar a sua vida para mostrar para quem está ao seu derredor, para aquele parente que precisa da sua ajuda, para aquele Ló que não te deixa em paz. Deus vai mostrar que quando se confia em Deus, você tem arma que o mundo não tem. Você tem armas espirituais que são potentes, que são poderosas. Deus vai mostrar através da sua vida que Ele está contigo, que você não está abandonado, que não é você que está ajudando, mas é o Senhor que tem sustentado aquela pessoa que reclama de Deus, aquela pessoa que desistiu da vida, aquela pessoa que abandonou tudo. Deus vai usar a sua vida para mostrar que tem sim diferença na comunhão com Deus, tem diferença daquele que serve e daquele que não serve, tem diferença daquele que busca Deus, daquele que não busca, tem diferença daquele que anda nos caminhos do Senhor e daquele que não anda nos caminhos do Senhor. Se você tem andado nos caminhos de Deus, não recuse ajuda, se ponha à disposição, diga assim: eis-me aqui, Senhor, me capacita, e o Senhor vai à frente, Ele vai entregar a vitória nas tuas mãos, em nome de Jesus. Pastor, eu não ajudo ninguém. Eu não sou desse aí que fica dando ajuda, não. Então você está um pouco pior. Então você está um pouco pior, não. Então você está pior. Então você está igual. Provavelmente você deve estar igual a Ló, porque você é a pessoa que fica pedindo ajuda. Deus vai falar conosco hoje, nessa manhã, em nome de Jesus, amém? E nós vamos ver que pessoas que andam como Ló andava, elas enfrentam muitos problemas, elas enfrentam muitas dificuldades. Agora, se você diz assim: pastor, eu não sou daquele que ajuda ninguém, mas eu também não sou daquele que pede ajuda para ninguém, não. Eu fico no meu canto, meus parentes ficam no dele, eu na minha vida, na minha casa, os meus parentes que desculpa o termo da palavra, que se lasque. Tô nem aí, não bate na minha porta, já avisei, não me enche o saco, não vem bater na minha porta com problema, que eu não sou pronto-socorro de ninguém, eu não vou ajudar, não vem aqui me encher o saco, que eu não tenho paciência para isso. Pastor, eu não peço para ninguém também, para ninguém falar: aquele dia que eu te ajudei, agora eu vou te ajudar, vou precisar da sua ajuda. Não, eu nem ajudo, pastor, que é justamente para ninguém chegar para mim cobrando algo que fez por mim. Eu não ajudo ninguém, não peço ajuda, eu na minha vida deixo os parentes do lado de lá, minha casa aqui, acabou. Então você está no meio termo, você está em cima do muro. Espero que você nunca precise, e torça para que nunca precise de ajuda, mas toma cuidado, porque o dia que você precisar de ajuda, e situações na nossa vida em que nós precisamos de ajuda são comuns na nossa vida, toma cuidado, porque o dia que você precisar de ajuda, você vai ficar sozinho. Não é querendo derrubar o seu muro, não, mas é jogando a realidade com você. Se você precisar de ajuda de alguém, você não ajuda ninguém, você fica em cima do muro. O dia que você precisar de socorro, que você precisar de ajuda, o dia que você precisar de alguém, que você precisa de uma palavra, amigo, não é dinheiro, amados, não é situação financeira só, não. Às vezes é uma conversa, às vezes o que salva a pessoa não é só dinheiro, não. Às vezes o que salva uma pessoa é uma palavra, às vezes o que salva uma pessoa é uma visita, às vezes o que salva uma pessoa de perder a esperança na vida é um parente que bate lá na porta: ó, lembrei de você. Então toma cuidado, porque se você tem ficado em cima do muro, toma cuidado, porque o dia que você precisar de ajuda, você vai se ver sozinho. Você que está aqui hoje, nessa manhã, e eu também, nós somos um desses três casos. Ou você oferece ajuda, ou você pede ajuda. Ou se você está no terceiro caso aí, que eu acredito que seja talvez a minoria, toma cuidado, porque um dia você vai precisar de ajuda e você vai se ver sozinho. Agora que a palavra de Deus colocou todo mundo equiparado, está todo mundo no mesmo barco, a gente vai tirar as lições mais importantes que a palavra de Deus aqui em Gênesis 14 ensina para nós. A primeira lição que a palavra de Deus nos ensina: priorizar a cobiça nos traz problemas e dificuldades. Priorizar cobiça nos traz problemas e dificuldades. Nós vamos ver agora a diferença entre Abraão e Ló. Abraão e Ló, aquele que seguia Deus e aquele que não seguia, aquele que estava nos caminhos do Senhor e aquele que estava nos seus próprios caminhos.
Pode parecer aqui pela leitura da palavra que você não perceba, mas Ló era um homem justo. Ló era um homem que conhecia Deus. Ló, ele era um homem que era uma pessoa justa, era uma pessoa que queria fazer as coisas certas. Ló, ele tinha uma boa intenção na vida dele. Ele queria avançar, ele queria crescer, ele queria progredir na sua vida. Ló era cheio de boas intenções. Ló, ele era um homem justo. Mas onde foi então que Ló errou, pastor? Por que ele foi guiado por esse caminho? Por que ele se enfiou nessa? Por causa da cobiça. Ló cobiçou mais o que estava no mundo do que as coisas de Deus. O pastor e escritor Hernandes Dias Lopes vai dizer que a cobiça é o pecado secreto do coração. Ele vai dizer que a cobiça é subjetiva e não pode ser identificada pelo homem. A cobiça, ela é subjetiva. A cobiça, amados, ela é o 10º mandamento: não cobiçarás. Todos os outros são objetivos: não matarás, não furtarás, não adorará a outros deuses, não farás para você imagens de esculturas. Os outros 10 mandamentos que estão lá na lista de Êxodo 20 são todos objetivos. Todos eles são objetivos. Furtou? Furtou. Não furtou? Não furtou. Não furtei, mas fulano viu, tem a testemunha. Ele viu, você viu? Viu, acabou. Dada a sentença. Ladrão. Você matou? Não matei. Mas aqui na arma estão as suas digitais. Você foi visto pelo sistema de câmeras do local que você estava lá. As conversas no seu celular apontam que você estava lá, seu celular foi rastreado. Temos todas as evidências aqui. Não, mas eu não... Mas está aprovado aqui, ó, está aqui. Você matou. Condenado. Agora a cobiça, ela é algo que está dentro do coração. Ela é subjetiva, ela é difícil de identificar. E a pessoa que geralmente tem a cobiça no coração dela, ela não percebe, ela não identifica. Não é algo simples assim, que você chega para a pessoa que você tem cometido esse pecado da cobiça, tem transgredido esse mandamento. Não é tão simples assim. A gente está acostumado, e pela nossa cultura que passa em novelas, aquela pessoa que tem a cobiça é aquela pessoa que quer por qualquer custo matar a outra, que quer possuir as coisas das outras pessoas, que quer acabar com a vida do outro, quer jogar o outro na sarjeta, humilhar, pisar e possuir tudo aquilo que aquela pessoa tinha. O vilão da novela, a vilã da novela. Todo mundo aqui que assiste novela para ver o vilão ou a vilã no final se dando mal, acabando preso, morto, tomando a lição. E nós temos essa visão de cobiça. Cobiça é pessoas que fazem isso. Mas segundo, nós vamos ver aqui através da palavra de Deus, que a cobiça é algo que está dentro da gente, está no interior. A pessoa que geralmente tem a cobiça dentro do coração dela, ela não identifica, ela não percebe que aquele sentimento foi cultivado na vida dela e acabou transpassando de dentro para fora, e as atitudes dela agora são de acordo com a cobiça que está dentro do coração. Onde foi gerada então a cobiça de Ló? Você que está com a Bíblia aí aberta, gostaria que se você voltasse para Gênesis 13, nós estávamos lendo Gênesis 14, talvez não seja nem necessário você voltar a sua Bíblia, nem virar a página. Gênesis capítulo 13, versículo de número 10. Olha aqui aonde foi que Ló deixou a cobiça entrar no coração dele. Gênesis 13, 10. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Olha para cá. Conta a palavra de Deus uma certa vez em Gênesis 12 que Abraão desceu até o Egito, ficou lá naquele lugar. Deus revelou, Deus castigou ali Faraó, porque Abraão havia contado que Sara era sua irmã, não revelou que ela era esposa. Abraão desceu para o Egito, saiu de lá e Ló esteve lá naquele lugar. Quando chegou a vez de Ló escolher o lugar para onde ele ia, Abraão chegou assim e falou: Ló, agora escolhe para onde você vai. Você vai escolher. Ló estava com seu coração cheio de cobiça. Nós lemos aqui, Sodoma e Gomorra era uma campina.
era como o jardim do Senhor, era como a terra do Egito. Ló havia enchido o seu coração com todas as riquezas, com todas as belezas, com tudo aquilo que o Egito podia proporcionar. E quando ele fez a escolha da terra para onde ele ia, ele escolheu justamente uma cidade parecida com o Egito, que lembrava a terra do Egito. Mas o Egito era um lugar de escravidão, era um lugar de dificuldade. Abraão passou dificuldades lá dentro do Egito. Futuramente o povo de Israel, no final do livro de Gênesis, nós vamos ver que o povo hebreu foi escravo no Egito, mas Ló deixou o Egito entrar no coração dele. A cobiça, amados, é algo que ronda a minha e a sua vida. Pastor, mas eu não desejo nada de ninguém. Eu sou humilde, pastor. Sou humilde, sabe? Eu me contento com pouco. Eu não deixo meu coração encher de riqueza. Eu não deixo meu coração encher dessas coisas. Eu não deixo o meu coração se envaidecer dessa forma. Eu sou humilde, você vê minha casa, meu carrinho, aí minha família tá aí e tal. Tenho até condições, pastor, de comprar minha casa própria, mas eu estou sossegado. Eu tenho condições de mudar para um lugar maior, lugar melhor, para mudar, sei lá, para um condomínio, estar melhor localizado. Até tenho, pastor, mas não, eu sou sossegado, assim, eu não tenho cobiça no meu coração. Eu sinto lhe informar que isso é mais profundo do que eu e você nós pensamos. A cobiça ali está dentro do coração. Quando que o crente cobiça? Quando é gerada a cobiça no coração do crente? Quando ele começa a desejar mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. O crente que deseja estar no mundo, estando na casa de Deus, ele está cobiçando. Ele está cobiçando o que está lá fora. O que está lá fora atrai os olhos dele. O mundo enche os olhos dele. As coisas do mundo, as coisas carnais, as coisas para essa vida enchem a pessoa. A pessoa deseja, a pessoa ela quer, a pessoa ela precisa possuir, a pessoa precisa se alinhar com o mundo. É gerado no coração da pessoa uma necessidade de estar em conformidade como o mundo está. A pessoa ela não fica inquieta, ela acha que estar na casa de Deus não é suficiente. Ela acha que estar nos caminhos de Deus é pouco. Ela acha que é chato vir para a igreja. Ela vem para a igreja arrastada pela obrigação, porque ela está na campanha, ela precisa terminar essa campanha, mas na hora que terminar a campanha, tchau. Essa pessoa que age dessa forma, ela está desejando mais o mundo do que as coisas de Deus. E se ela está desejando mais os caminhos do mundo do que os caminhos de Deus, essa pessoa encheu e deixou o seu coração se encher de cobiça. A palavra de Deus, amados, ela é muito clara quando ela diz respeito a amizades ímpias. Salmo 1 vai dizer assim, Salmos 1 vai dizer assim: bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, feliz é aquele que não se assenta com os ímpios. Feliz é aquele que se afasta daqueles que zombam do nome de Deus, daqueles que não têm propósitos com o Senhor. Feliz é aquele que se distancia das pessoas que zombam do nome de Deus, das coisas de Deus. Mas mesmo assim a pessoa está enfiada. A crente está lá enfiado no meio dessas pessoas. Pessoas que passam o dia inteiro metendo o pau na igreja. Pastor, igreja não tem erro? Tem. Pastor, tem igreja por aí que só Jesus na causa? Tem igreja por aí que é só Jesus na causa, que é só o sangue do Cordeiro. Tem igreja aí que talvez Jesus não esteja lá dentro? Tem. Infelizmente tem. Infelizmente tem. Mas isso não quer dizer que você vai andar por aí enchendo a sua mente, o seu coração e os seus ouvidos a respeito dessas coisas. Tem gente que não tem propósito nenhum na vida dela, amados. Tem gente que não tem compromisso nenhum. A pessoa não tem um pingo de ética na vida dela. E tem homens e mulheres crentes, povo de Deus, que anda no meio desse tipo de gente. Vive se enfiando no meio dessas pessoas, querendo manter o status de amigo, de amiga, amigo de todo mundo. Não, fulano é legal, fulano vai na igreja, mas fulano é bacana, ó, gente boa, não fala nada, senta aqui, não fala nada de igreja. Você acha que isso é um elogio? Não fala nada de Deus, não fala de Jesus, não fala da Bíblia, não fala nada. Você acha que isso é um bom exemplo
de homem de Deus e de mulher de Deus. E tá lá o crente enfiado no meio dessas pessoas. Tá lá o crente andando com essas pessoas, se passando por... Não, eu tô aqui, eu sou crente, mas eu não sou aquele chato não, sabe? Não sou chato não, eu não vou ficar perturbando a sua vida, não vou ficar falando, você tá errado nisso, como se for crente fosse só isso. A pessoa chega pra você, você tá errado nisso, você anda assim, você faz assado, você se veste assim, você usa barba, você não usa, você usa calça, você usa saia, você mulher não pode usar maquiagem, que, nossa, a Bíblia fala lá, até abre lá tal. A pessoa acha que é só isso. A Bíblia orienta a respeito dessas coisas que o crente não deve fazer, mas está lá o crente enfiado no meio dessas pessoas. A Bíblia ela é muito clara com respeito a casamento. Que o marido deve ser marido de uma única mulher e vice-versa. A mulher deve ser esposa, deve ser mulher de um só marido. Mas a pessoa vive em adultério. Mas a pessoa vive se prostituindo. A pessoa vive tendo relação extraconjugal. A pessoa que faz isso, que cobiça essas coisas, que cobiça um relacionamento extraconjugal, um relacionamento, marido e mulher fora do casamento, essa pessoa está como Ló, cobiçou mais o mundo, encheu seu coração da terra do Egito, está olhando para o Egito com os olhos largos, desejando estar lá, vivendo as coisas que as pessoas que estão lá vivem. Essa pessoa tem o seu coração cheio de cobiça. A Bíblia é clara quando diz que é melhor casar do que se abrasar. Mas a pessoa vive buscando satisfação sexual fora do casamento. A Bíblia é clara a respeito disso. Mas a pessoa não diz, não, é normal, tá normal hoje em dia, pastor. Ih, tá normal. Normalzinho, tá normalzinho. Para Deus está errado. A pessoa que não respeita a palavra de Deus, ela encheu o seu coração da cobiça do mundo e ela desejou mais a terra do Egito, anda como Ló, pelos seus próprios caminhos. A Bíblia ela também é clara quando ela diz pra gente não ficar inquieto e ficar dizendo assim, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. A pessoa que é preocupada muito com as coisas materiais, não, eu preciso crescer, eu preciso progredir, eu preciso avançar. A pessoa não tem paz nunca. A pessoa vive inquieta, reclama para um, reclama para outra, a pessoa fica inquieta. Jesus disse, o que comeremos? A pessoa que fica inquieta, para a gente não ficar fazendo essas coisas, o que nós comeremos, o que nós beberemos, ou como nós nos vestiremos. Jesus disse, olha, não faz isso, busca primeiramente o reino dos céus, primeiro, a sua prioridade, é o principal, primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A pessoa que busca primeiro a satisfação dela para poder buscar depois a realização espiritual na vida dela, essa pessoa colocou Deus em segundo plano. Ela priorizou o caminho do mundo, ela priorizou a satisfação pessoal dela, ela priorizou o crescimento, o enriquecimento financeiro. Ela quer crescer, ela quer progredir, ela quer expandir, ela quer deixar legado, ela quer deixar o nome dela cravado aqui nessa terra. Essa pessoa que ama essas coisas está longe de Deus. Se ela coloca Deus em segundo plano, ela encheu o coração dela de cobiça e ela está longe, distante dos caminhos do Senhor. Se a pessoa se envolve com amizades humanas, com relações extraconjugais, se a pessoa busca satisfação fora do casamento, se a pessoa busca mais os bens materiais do que o reino de Deus, ela encheu o seu coração de cobiça e o caminho dela está distante dos caminhos de Deus. Tem um pastor e escritor, o nome dele é Charles Spurgeon, ele escreveu assim: Deus nunca permite que os seus filhos pequem com sucesso. Quem é filho de Deus, quando erra, não erra com sucesso. Não vai dar certo. Vão pegar, vão descobrir, você vai ser obrigado a voltar para os pés de Jesus, ajoelhado e pedindo perdão. Deus não permite que os seus filhos pequem com sucesso. Não dá. Sucesso e pecado, amados, entenda uma coisa, são duas palavras que não andam juntas. Não andam. São duas palavras distantes uma da outra, diferentes, distintas.
Se você tem buscado sucesso pecando, você vai fracassar, você vai tropeçar, você não vai atingir o seu objetivo, você não vai alcançar, você não vai chegar, não tem como, porque o seu caminho está longe de Deus. Deus não vai permitir que você chegue nos seus objetivos, porque o seu coração se encheu de cobiça, se encheu da vontade do mundo, você está longe de Deus e Deus não vai permitir isso. Segunda lição: aquele que cria expectativa de sucesso pautada apenas naquilo que vê tende a se decepcionar e ficar prisioneiro da situação. Foi o que aconteceu com Ló ou não foi? Ficou prisioneiro da situação. Ló, ele tinha uma expectativa: aqui eu vou crescer, aqui eu vou avançar, aqui eu vou progredir, aqui eu vou prosperar, aqui eu vou ser como meu tio Abraão, aqui eu vou chegar lá. E acabou prisioneiro. Ficou refém no meio de uma guerra, incapaz de poder reagir. Quando ele viu, se percebeu, não dava tempo de fugir, voltar para trás, pegar suas coisas. Estava lá no meio da batalha, foi pego, aprisionado e foi levado cativo para a terra do Oriente. A pessoa, amados, que anda distante da vontade de Deus, no propósito final, ela não vai chegar. Desculpa frustrar os seus sonhos, mas você não vai chegar, ou os seus objetivos, mas você não vai chegar onde você almeja se você caminhar como Ló. Se você almeja as coisas olhando apenas por aquilo que os seus olhos veem, por aquilo que você deseja no seu coração. A bispa, não precisa a gente abrir, mas a bispa falou aqui na semana passada, Jeremias 17:9. Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu não sei se você já fez isso, eu infelizmente, pois a gente aprende. Quem aqui já deu conselho para alguém, a pessoa está em dúvida, não sabe o que faz, tal, a gente vai para a pessoa e fala assim, ó, segue o seu coração, faz o que o seu coração está mandando, aí que você vai, ó, vai dar certo. Ouve a voz que está dentro de você, ouve o seu coração, que você vai se dar bem. Quem já fez isso? Ou quem já ouviu isso? Infelizmente eu também já fiz isso. A Bíblia diz que o coração do homem, ele é enganoso, mais do que tudo. O coração do homem, amados, ele é enganoso, ele é perverso. Quem o conhecerá? Seguir o coração, amados, é um erro vital. Seguir o nosso desejo do coração, que está dentro do nosso coração, é caminhar para o desastre, é caminhar para o fracasso, é caminhar para a derrota. Pastor, então qual o caminho que eu devo seguir? A quem eu devo ouvir? Ouça a palavra de Deus, esteja nos caminhos do Senhor, faça como Abraão, siga pelos caminhos de Deus, que você vai ver que a sua vida será guardada, será abençoada. Não siga os intentos do seu coração, porque o nosso coração, ele é corrupto, ele é perverso. O nosso coração, ele é totalmente mau, ele vai levar a gente para baixo. A nossa carne, ela quer a satisfação de qualquer forma. Obedeça a Deus, obedeça a palavra de Deus, ande nos caminhos do Senhor, faça como Abraão, escolha o estar na presença de Deus, que você vai ver, que você vai perceber que as suas batalhas serão vencidas, que Deus está contigo, que você não está abandonado, que você não está sozinho. Os caminhos de Deus são bênção para você, você vai crescer, você vai prosperar, você vai avançar, não porque você seguiu o seu coração, andou pelos seus caminhos, mas porque você andou segundo a palavra de Deus. Aquele que anda segundo a palavra de Deus, amados, esse é abençoado, esse é próspero, esse enriquece, esse alcança as bênçãos do Senhor. A família dele está guardada, o dia dele de amanhã está guardado, está abençoada. Guarda os seus caminhos, os seus pés nos caminhos do Senhor, que Deus abençoará a sua vida, em nome de Jesus. Muita gente tem princípios, tem gente que é cheia de princípios. Não, pastor, eu tenho um plano, os princípios. Aí a pessoa, quando ela quer construir uma casa, ela quer comprar uma casa, ela tem os princípios de vida dela. Ela vai trabalhar para que aqueles princípios se concluam na vida dela, sim ou não? A pessoa que tem um propósito de crescimento profissional, não, pastor, eu quero um dia ganhar tanto, eu vou fazer esse curso. São princípios na vida dela, sim ou não? Ela poder crescer, ela poder avançar. A pessoa, ela talvez tem princípios na casa dela. Olha, ela educa o filho dela assim, a filha dela assim, o marido ela trata assim, a esposa ele trata dessa forma. A pessoa tem princípios. Todo mundo aqui tem princípios, todo mundo.
Você tem, eu tenho, quem está lá fora no mundo, todo mundo tem princípios. Mas sabe qual que muitas vezes é o nosso problema? Princípio espiritual na nossa vida fica em último lugar. Fica em último lugar, deixado lá atrás. A pessoa ela só quer avançar, prosperar, crescer. A pessoa só quer... Princípio espiritual, a Bíblia, amados, é um livro de princípios. Sendo um livro de princípios, eles têm que ser obedecidos, porque senão você é apenas um religioso. Desculpa te falar, você não é crente. Você é um religioso que vem para a igreja. Você se tornou religioso, você se tornou religiosa. E aquilo que você busca está lá fora, não está aqui dentro. Você não tem princípios. Você não tem princípios de abandonar o pecado. A pessoa não tem os princípios de andar nos caminhos de Deus. Abraão foi guardado, sabe por quê? Porque ele tinha princípios. Ló entrou naquela situação porque ele não tinha princípios. Ou, aliás, ele tinha os princípios dele, mas eram os princípios errados. Quem está na casa de Deus, ouve a palavra de Deus, conhece a palavra de Deus, tem que obedecer os princípios certos. Terceira lição: aquele que é amigo do mundo se conforma com o mundo e é condenado com o mundo. Vou repetir: aquele que é amigo do mundo se conforma com o mundo e é condenado com o mundo. Ló, ele se tornou amigo do mundo, ele se conformou com o mundo. E quando Sodoma perdeu a guerra, Ló foi condenado junto. Aquele, amados, que obedece os princípios do mundo, que segue os caminhos do mundo, a condenação para o mundo, e a palavra de Deus fala isso: quando houver condenação do mundo, essa pessoa também está condenada. A pessoa que se afasta dos caminhos de Deus e decidiu fazer as suas próprias vontades, essa pessoa, ela está caminhando a passos largos para a condenação. Ela está a passos largos, destinada a sofrer as consequências das atitudes dela, do erro, das decisões da qual ela tomou. Tiago 4,4 vai dizer que aquele que é amigo do mundo, não sabeis vós, Tiago vai dizer, não sabeis vós que aquele que é amigo do mundo se tornou inimigo de Deus? Não, pastor, eu fico na minha, eu venho na igreja, glória a Deus, pastor, dou glória a Deus, levanta a mão, sou dizimista, sou ofertante. Não, pastor, eu estou aqui e tal, e estou presente aqui, domingo eu não falto, e domingo de manhã para mim é sagrado, se levanta até mais cedo, tomo meu café. Mas a pessoa, ela vive como amiga do mundo, e essa pessoa, diz a Bíblia, diz a palavra de Deus, que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Às vezes a pessoa imagina que apenas o fato dela ter algumas práticas de vida, de vir até a igreja e voltar, ela acha que isso vai ser o suficiente. Não é, amados. Nós temos que ser amigos de Deus, assim como Davi foi, assim como Abraão foi. Foi Abraão que foi chamado amigo de Deus? Abraão foi chamado amigo de Deus. Amigo de Deus. Por que, pastor, que Abraão foi chamado amigo de Deus? Porque ele andava nos caminhos de Deus, porque ele andava nos caminhos do Senhor, porque ele tinha propósito na vida dele, ele tinha princípios na vida dele, ele obedecia à voz do Senhor. Isso não significa dizer que Abraão era perfeito, ele cometia erros, deslizes, mas lá estava Abraão se sujeitando à vontade de Deus. Quando ele errava, quando ele falhava, estava lá Abraão se sujeitando à vontade de Deus. Andar nos caminhos de Deus, amado, não significa que eu e você nunca vamos tropeçar. Não é isso, pastor, eu tenho que ser santo agora. Não é isso. Mas a pessoa, ela tem princípios, ela reconhece que ela precisa de Deus, ela tem dependência de Deus. Não tem salvação para ela no mundo não tem o que fazer por ela, não tem o que ser feito, ela tem que estar na casa de Deus. Ela tem que seguir o propósito de Deus, tem que obedecer a palavra de Deus, ouvir, obedecer e praticar aquilo que Deus colocou no coração dela, amados. É assim que você vai enfrentar e vencer as suas batalhas. É assim que você vai enfrentar e vencer as suas lutas. É assim que você vai tirar a sua família do poço que está. É assim que você vai tirar a sua família do descaso, do abandono. É assim que você vai salvar a sua casa, as pessoas que estão à sua volta, se sujeitando a Deus, fazendo como Abraão fez, buscando a Deus, porque um dia nós seremos requisitados. E onde estamos nós? Fazendo a vontade de Deus ou fazendo a vontade do mundo? Sendo amigo de Deus como Abraão foi, ou sendo inimigo de Deus? Quarta lição: aquele que faz as suas escolhas a partir de princípios puramente humanos acaba se frustrando nos propósitos finais.
Ou seja, aquilo que Ló desejava não aconteceu em nada. Desejou prosperidade, desejou crescimento. Era a terra do crescimento. Era mais ou menos assim como se pegasse qualquer um de nós aqui, falasse assim: olha, você vai hoje para os Estados Unidos. Nós vamos alocar lá sua família, sua casa. Mas você vai ter escola paga, você vai ter um trabalho, você vai ter um carro, você vai ter um curso de inglês. Você tem inglês? Ah, eu tenho o básico, o verbo to be e tal. Você vai ter um curso, você, sua família e tal. Você vai pensar o quê? Estourei. Não, não é? Ó, Brasil nessa crise, a dólar a 5, 6 reais. Sei lá quanto é que está o dólar? A 5, 6 reais? Isso. Mas 5,60. 5,60 dólares. Imagina você ganhando 5 vezes mais, mandando para cá para o Brasil. Você fala: estourei. Agora ninguém me segura. Vou voltar metido dos Estados Unidos. Vou só postar foto de BMW, Land Rover. Custa 30, 40 mil dólares um carro desse lá, sei lá. Mas os propósitos, o objetivo final pode ser frustrado se esse caminho te leva para longe da vontade de Deus. Não foi isso que foi o diferencial na vida de Ló. Ló andava distante dos caminhos de Deus, e os propósitos finais dele acabaram mal sucedidos, porque ele andava distante e longe da vontade de Deus. Pastor, pelo amor de Deus, chega de cacetada. Chega, pastor, olha, eu vim aqui pesado. Vou sair daqui pior, pastor. Meu Deus, me salva. Ai, entrega o microfone para a bispa, para ela fazer aquela oração poderosa, para ela me ungir meu Deus. Calma aí, vem boa notícia para você também, em nome de Jesus, amados. Deus é contigo. Agora nós vamos ver a situação contrária. Nós vamos ver o que colhe o servo e a serva de Deus. Nós vamos ver o que colhe aquela pessoa que obedece os caminhos do Senhor. Às vezes nós precisamos dar ênfase em algumas coisas para dar um choque de realidade em muita gente, para ver. E eu também, a palavra de Deus fala comigo, amados. Não venho aqui dar lição de moral ninguém não sou perfeito, não sou santo não. Está aqui minha esposa que não me deixa mentir. Fica quieta, não fala nada. Mas a palavra de Deus, ela é o nosso guia. É um livro que tem que ser lido, praticado, obedecido. Queremos andar no caminho de Deus, sim ou não? Quem quer aqui andar nos caminhos de Deus, diga amém. Diga amém. A quinta lição, e agora a gente parte para Abraão. Quem anda com Deus, anda tranquilo. Quem anda com Deus, anda tranquilo. O mundo lá fora está ruindo. A família é cheia de problema. A família é cheia de dificuldade. Parente bate na porta pedindo ajuda. Pelo amor de Deus, me ajuda. Eu não sei mais o que fazer. O celular da pessoa toca ou chama no zap, a pessoa pega assim, olha, puxa, é fulano. Meu Deus, vai pedir ajuda. De novo. A espinha até gela. Daqui a pouco vem a mensagem, eu não sei se com vocês é assim. Você chega pra mim lá no zap. A pessoa liga. A gente pensa assim, eu vou passar do lado do celular, vou fingir que não vi. Lá na tela lá. Fulano, preciso falar com você, é urgente. Você, meu Deus do céu, eu vou fingir que não vi. Não vi, não. Sou obrigado a carregar o celular agora, toda hora? Vou no banheiro, tava no banheiro. Daqui a pouco toca a pessoa, o celular chamando. Mas quem anda com Deus, amados, anda tranquilo. Quem anda com Deus anda em paz. Abra a Bíblia aí em Gênesis 14. Onde nós estávamos mesmo? Vamos ver agora a atitude de Abraão, o que rondava, o que cercava Abraão, para a gente caminhar para o final da nossa pregação. Quem anda com Deus, anda tranquilo. Abre aí em Gênesis 14, 13. Gênesis capítulo 14 e verso de número 13. Diz assim: então veio um que escapara e contou a Abraão, o hebreu, e ele habitava junto dos cavalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner, e eles eram confederados de Abraão. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos na sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, a sua fazenda, e também as suas mulheres e o povo. Olha para cá.
Abraão, ele tinha a estabilidade que Ló não tinha. Quem anda com Deus anda tranquilo. Estava Abraão lá tranquilo. Não era talvez o lugar melhor para se habitar, não era talvez o lugar com as melhores oportunidades, mas estava lá Abraão servindo com humildade. Não sei se você percebeu aqui, diz a palavra de Deus que Abraão, ele tinha alguns confederados. Aqui no versículo 13, eles eram confederados de Abraão. Abraão tinha um exército. Abraão tinha pessoas que ele podia confiar. Diz a palavra de Deus que quando está lá Abraão na tenda, imagina aí você, está lá Abraão na tenda, tranquilo, de repente toca o zap de Abraão. Aquele parente lá, sabe? Você sabe, fala, puxa, Abraão olhou e falou, puxa vida, aposto que é Ló. Essa hora da noite, é Ló, certeza que é Ló. Brincadeira, tá, irmão? Quando alguém escapou do meio daquela batalha, notícia chega. Hoje em dia, o que mudou, pastor? É só a tecnologia. Antigamente era um homem que corria 100 quilômetros. Era o cara que vinha dar notícia. Hoje em dia, e para quem está sempre pronto para ajudar, complicou um pouco mais, né? Porque Abraão tinha um pouco mais de tempo de tranquilidade. Agora, a gente com o zap, é rápido. Deu 5 minutos, você recebe no zap. Tá sabendo de fulano? Não. Ó, aconteceu isso, ó. Eu não vou lá ajudar não, vai lá você. Vai lá, porque ó, vai lá, sobrou. Diz a palavra de Deus que Abraão armou os seus homens, 318 no total. E diz a palavra de Deus que Abraão armou aqueles homens, eram pessoas nascidas dentro da casa de Abraão, pessoas treinadas, pessoas prontas para o embate, pessoas prontas para a guerra, pessoas que estavam dispostas a dar a sua vida por Abraão, pessoas capacitadas e orientadas segundo os conselhos de Abraão. Abraão tinha estabilidade que Ló precisava. Abraão tinha segurança que Ló precisava. Amados, quem anda com Deus anda em paz, anda tranquilo, porque ele tem estabilidade. Sabe por que ele tem estabilidade? Porque Deus está com você. É Deus quem conforta o seu coração, é Deus quem conforta a sua alma, é Deus quem conforta a sua vida, é Deus quem te dá a saída, te dá o escape, te dá a estratégia, é Deus quem mostra o caminho que você deve seguir, é Deus que mostra para você a direção, é Deus que capacitou Abraão para que ele pudesse se unir com aqueles homens, tivessem pessoas capazes, pessoas prontas para a batalha. Em caso de afronta, eles estivessem prontos para a guerra. Não era um número muito alto, mas aqueles homens que estavam lá eram pessoas capacitadas, e o Senhor estava com Abraão. Deus está sobre a sua vida. Fique em paz, porque se você está nos caminhos de Deus, você tem estabilidade. Você anda em paz porque você anda capacitado pelo Senhor. As armas espirituais de Deus estão sobre a sua vida. No momento que você for exigido, pode ter certeza que você está pronto, você está pronta. Deus te capacitou, Deus te deu sabedoria, te deu estratégia, Deus te mostrou um caminho, e você está no caminho de Deus. Fique em paz, porque a sua vida será guardada, será abençoada, porque você obedece a voz e anda nos caminhos de Deus. Abraão então tomou aqueles homens, 318 diz a palavra de Deus, valentes de Abraão, homens. Pastor, você vai fazer a campanha dos 318? Pastor, não vamos. Tem nada a ver isso aqui que o Abraão está falando. Ah, pastor, mas fazem a campanha aí e tal. Irmão, pode ser 5, 10, se fosse 20, Abraão ia vencer, amados. O segredo não está no número, o segredo está em obedecer a Deus. O segredo está em permanecer nos caminhos do Senhor. Esse é o segredo do crente. O crente que obedece, ele está capacitado, ele está preparado. Pastor, mas por que então aí na Bíblia fala 318? Sabe por quê? Eu vou te contar um segredo aqui. Quem quer saber por que são 318? Vou te contar. Porque Abraão olhou para aqueles homens e começou a contar. 1, 2. E no final tinha 318. Só isso? Só isso. Conta. E se fosse 319? Estava escrito aqui. Não tem maior poder no número 318? Não. E se fosse 330? Estava escrito aqui. E por que 318? Porque Abraão contou, deu 318, acabou. O segredo, amados, não está na quantidade, o segredo não está nisso, naquilo. Tem gente que é muito mística com número, isso, aquilo. Não, irmãos.
A obediência de Deus é o princípio de todas as coisas. A obediência ao Senhor é o que vai te livrar na sua batalha, é o que vai livrar você na sua guerra. Pastor, eu estou sozinho, pastor, eu não tenho pessoas à minha volta. Fique em paz, porque o Senhor vai te capacitar, vai te dar estratégia, vai te dar sabedoria, e você não vai sair dessa sozinho, você vai sair dessa acompanhado, porque o Senhor te toma pelas mãos nesta manhã, te tira para fora e te abençoa em nome do Senhor Jesus. Vamos partir para a conclusão, para o final da pregação. Abraão, diz a palavra de Deus, que reuniu seus valentes, perseguiu aqueles homens, caminhou cerca de aproximadamente 200 quilômetros, daí para mais. Naquela época a pé era uma distância gigante. Abraão perseguiu aqueles 5 reis que haviam saído daquele local vitoriosos. Diz a palavra de Deus que Abraão os perseguiu, montou uma estratégia militar, cercou aqueles 5 reis que estavam em maior número, que estavam preparados, aparentemente capacitados, que tinham pessoas escravas. Tinha lá o sobrinho de Abraão, também Ló, tinham mulheres, provavelmente tinham crianças, pessoas dadas escravas. Diz a palavra de Deus que Abraão tomou eles de surpresa no meio da noite e venceu aqueles 5 reis, tomou todas as posses, tudo que eles possuíam. Diz a palavra de Deus que tudo o que aquele povo possuía foi resgatado por Abraão e os seus homens, inclusive o seu sobrinho Ló. Aquilo que é teu, amados, o diabo não toca, fique em paz. Aquilo que é teu, o diabo não vai tirar da sua vida. Não fica com medo de perder, não fica com medo do que vai acontecer. Não, fique em paz, está tudo nas mãos do Senhor. Deus não vai deixar nada que seja seu ser levado embora, se Deus assim não permitir. Mas pastor, eu já perdi muita coisa. Fique em paz, porque Deus é poderoso para fazer na sua vida, como fez na vida de Jó, retribuir em dobro tudo aquilo que Jó havia perdido. Deus é poderoso para abençoar a sua vida e fazer você prosperar, amados, na terra da dificuldade, quando você sofre. Se você está nos caminhos do Senhor, ter perdido coisas, fique em paz, porque o teu Deus vai te capacitar e você vai resgatar em nome de Jesus. Fique em paz. Fique em paz. Diz a palavra de Deus que com as mesmas coisas que aqueles 5 reis saíram daquele lugar, Abraão voltou com tudo. E ainda pegando os despojos de guerra, pegando aquilo que aqueles reis ainda possuíam. Aqueles reis precisaram fugir. Com 318 homens, Abraão venceu 5 reis. 5 reis com 318 homens. A confiança de Deus, amados, é o objetivo principal do crente. A confiança em Deus deve ser o seu objetivo principal. Se você almeja coisas, obedeça a Deus. Faça a vontade do Senhor, porque Deus não vai permitir que o maligno toque na sua vida. Deus não vai permitir que o maligno toque nos seus filhos. Deus não vai permitir que o maligno toque na sua esposa, no seu marido, no seu pai, na sua mãe, nos seus parentes, nos seus familiares. Ainda que eles passem por lutas, por adversidades, por tribulações, Deus é contigo. Eles talvez não merecem. Ló talvez merecesse estar lá, preso, jogado. Talvez se fosse outro, tá vendo? Eu avisei para Ló, todo mundo sabia. Vai lá, Ló, cabeçudo aí, se enfiou, agora se vira aí. Deus livrou a Ló, não foi por causa de Ló, porque Ló estava errado, foi por causa de Abraão. E Deus vai abençoar aquela pessoa, não é por causa da pessoa, é por causa da sua fé, da sua vida, por causa da sua comunhão com Deus. Deus vai te capacitar, amados, por amor a você. O Senhor vai operar um milagre em nome do Senhor Jesus. Deus tem propósito, Deus tem aliança com aquele que obedece a Deus. Deus tem um plano na sua vida. Para a gente terminar a ministração, pula agora para Gênesis capítulo 14, versículo de número 21. Abraão saiu de lá, resgatou tudo e voltou para sua terra. Gênesis 14, 21. Aí chega, olha para cá. Abraão foi lá, resgatou todo mundo. Olha para cá. Abraão foi lá, resgatou todo mundo. Voltou vitorioso. Deus estava com Abraão, voltou com Ló, voltou com todo mundo. Quem tromba Abraão quando Abraão chega ali na terra, ali no meio do caminho? O rei de Sodoma, rei ímpio, que não tinha propósito com Deus, não foi capaz de proteger seu próprio povo. Aí chega ele para Abraão. Olha a atitude desse homem. Gênesis 14, 21. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me a mim as almas e a fazenda, toma para ti.
Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, e o possuidor dos céus e da terra, e juro que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: enriqueci a Abraão, salvo tão somente os homens que comeram, e a parte que toca aos varões que comigo foram, Abner, Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. Olha para cá, aquele homem nem agradeceu ao Abraão. Obrigado. Não espere agradecimento de quem você ajuda, amados. Não espere agradecimento. Aquele homem tinha que fazer o quê? O que tinha que estar escrito aqui? E chegou o rei de Sodoma, dobrou o seu joelho nos pés de Abraão e disse, e agradeceu a Abraão, rasgou suas vestes e falou assim: ó, bendito seja Abraão, bendito seja... Não é o caso aqui como foi Melquisedeque. Abraão teve um outro encontro, não é o caso aqui, não dá tempo, não vamos estender mais a pregação do que a gente já estava avançado do horário, vamos acelerar para terminar. Mas o rei de Sodoma tinha que chegar lá em Abraão e agradecer, abraçar Abraão, ó, Abraão, vem aqui e tal, não. Chegou lá logo cobrando: ó, Abraão, as fazendas que você conquistou, você pode ficar para você, dá só para mim, só as pessoas. Pela lei de guerra daquela época, amados, quem conquistava algo na guerra não tinha o direito de repartir nada com ninguém. A pessoa conquistou, era do outro, não importa, você perdeu na guerra, o outro foi lá e conquistou. Aquele que conquistou os despojos das pessoas é todo mundo daquele que conquistou. Quem está entendendo, diga amém. Abraão tinha direito de ficar com tudo, era tudo de Abraão. Aí chega lá para você entender a ousadia desse rei. Chega lá ele: olha, Abraão, pode ficar com as fazendas, tá? Vou quebrar seu gado, fica com as fazendas, mas ó, me dá o meu povo aí e tal, eu quero o meu povo. Sabe o que Abraão falou para aquele rei? Eu não quero nem o cadarço dos sapatos que esse povo usa, eu não quero ninguém. Eu não quero nada do que é seu, eu não quero aliança com você. O que é seu, você só tira aqui o que o povo que foi comigo, aquilo que eles comeram, porque a jornada era longa. Aquele povo teve que se alimentar, eles tiveram que se preparar, tiveram que tomar água, tiveram que se alimentar, dar comida para os animais, precisaram ter alguma coisa ali para sustento. Olha, dá somente a parte que são desses homens que estão comigo, o resto você toma para você, porque eu não quero aliança com você. Eu levantei as minhas mãos aos céus, diz aqui a palavra de Deus, não sei se você se atentou a isso, mas diz a palavra de Deus que Abraão levantou as mãos aos céus e fez um pacto com Deus Altíssimo. Ele disse assim: rei, eu não quero nada do que é seu, nem a correia do seu sapato, eu não quero uma agulha, eu não quero nada do que é seu. O que é seu fica para você, para que lá na frente você não olhe para trás e diga assim: ó, também Abraão cresceu, lógico, fui eu que ajudei com as minhas coisas, aí fica fácil, foi lá, resgatou, fez, eu perdi, ele foi lá, resgatou, é lógico que Abraão cresceu. Abraão disse para ele, para que lá na frente você não diga isso: eu não quero nada do que é seu. Nada. O que isso ensina para nós? Que nós devemos evitar nos associar, nos aliar com pessoas ou em situações que vão prejudicar a nossa vida espiritual. Tem situações, amados, que você tem que ficar distante, tem que se afastar, evitar aliança, evitar sociedade, evitar relacionamentos, evitar namoros que vão guiá-lo talvez para um casamento. Tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Ah, pastor, mas eu conheço fulano que casou com fulano, ele não era crente e depois se converteu, então lá até hoje. Tá bom, você me dá um caso desse que deu certo, eu te mostro 9 que deu errado. A pessoa que é de Deus, amados, ela não quer nada do que é do mundo. Ela não precisa mendigar as coisas do mundo. Ela não precisa de nada do que é de Sodoma. Abraão não precisava de nada do que era daquele lugar, porque Abraão tinha o Senhor. Aquilo que Abraão possuía foi Deus que deu. Aquilo que Abraão viria a conquistar era o Senhor que daria. Amados, aquilo que você tem para conquistar, você não precisa se filiar, se juntar com alguém para poder crescer, para poder progredir, para poder prosperar. O que Deus vai fazer na sua vida, Ele vai te entregar em nome de Jesus. O que você tem para sua vida, Deus vai te dar. O que você tem para sua vida, você está buscando. Quem aqui está buscando? Eu também. Deus vai te dar. Você não vai precisar mendigar nada de ninguém, pegar nada do que é dos outros, para que lá na frente alguém diga: também fulano aí também andou comigo, você sabe, eu sou safo, sou inteligente, aí ó, isso ficou do meu lado, fica aqui perto de mim que você vai crescer, fica aqui do meu, a pessoa até arrogante, não, fica aqui do meu lado que você vai ver que você vai. Quem é crente, amados, não precisa disso. O que for para ser seu, vai ser seu, e amém, e pronto, acabou.
Pastor, eu não estou vivendo aquilo que eu esperava. Fique em paz, espera, aguarda, confia no Senhor, que Deus vai te mostrar que no tempo certo aquilo que você vai possuir é o Senhor que te deu. Não almeja aquilo que é, não, porque não, é o caminho de Deus, é a palavra de Deus, são os caminhos do Senhor. Aprendemos com Abraão. Segundo ponto, aprendemos com Abraão a não apressarmos a possuir aquilo que Deus prometeu. Não nos apressarmos a possuir aquilo que Deus prometeu. Abraão, com 318 homens, derrotou uma coligação de 4 reis orientais. Aqueles 4 reis saíram do Oriente, chegaram até a terra próximo onde Abraão estava, dominaram 5 reis. Quantos reis no total eram? 9. 4 saíram de lá, derrotaram 5. No total eram 9 reis, sim ou não? Aqueles 4 derrotaram 5 e foram embora. Aquele povo estava derrotado. Tinha como fazer alguma coisa? Não. Abraão perseguiu aqueles 4 reis que obtiveram sucesso, e Abraão derrotou os 4. Presta atenção nisso. Você que está no caminho de Deus, presta atenção nisso. Eu vou encerrar a mensagem aqui. Desculpa pelo horário, mas eu preciso falar isso. Abraão tinha capacidade. Abraão tinha exército treinado. Abraão tinha estratégia. Abraão tinha força militar para conquistar aquela terra para ele, se ele quisesse, na força. Abraão dominou aquele lugar, amados. Abraão venceu os principais reis daquele lugar, daquele povo. Abraão, se quisesse, poderia se colocar como imperador. Não, agora aqui, ó, as ordens quem dá sou eu, agora aqui é do meu jeito. Deus lá atrás prometeu para Abraão: Abraão, você vai para uma terra que eu vou te mostrar, eu vou te dar aquela terra será tua e dos seus descendentes. Se Abraão tivesse o coração cheio de cobiça, ele ia falar o quê? É agora? Agora ninguém me segura, agora venci todo mundo, agora ninguém me segura, agora eu vou. Abraão poderia ter conseguido conquistar aquele lugar na força, na tora, como diz por aí. Agora quero ver, agora vocês vão saber quem é Abraão, agora vocês vão ver quem é o Filho do Deus Altíssimo aqui, vocês vão ver o Deus verdadeiro. Mas a palavra de Deus nos fala que Abraão não fez isso. Pastor, por que Abraão não fez isso? Por que Abraão não conquistou aquele lugar na força? Pastor, por que Abraão não tomou aquele exército, já aproveitou, já voltava conquistando, ia colocando os homens à sua sujeição? Deus não tinha prometido que ele ia conquistar? Prometeu. Deus não prometeu que ia entregar? E por que Abraão, por que não entendo, pastor, por que Abraão não fez? Abraão não fez, sabe por quê? Porque Deus havia prometido que ia entregar tudo nas mãos de Abraão. Não era pela inteligência de Abraão, não era pela estratégia de Abraão, não era pelo poder militar de Abraão, não é pelo seu conhecimento, amados, não é pelo seu curso, pelo seu nível acadêmico, não é pela sua estratégia, não é porque você é inteligente, porque você teve uma sacada, uma ideia revolucionária e você conseguiu chegar onde você chegou. Não é porque você é capaz, porque você é melhor que A, B ou C, não é porque você se superou nas expectativas dos outros, não é porque você se destacou, que você foi visto diferente, não é porque uma grande oportunidade chegou a você e você a abraçou, não é por isso. Um milagre na vida de quem confia em Deus, e o milagre na vida de Abraão aconteceu porque Deus havia prometido: Abraão, eu vou entregar essa terra, este lugar aos seus descendentes, será teu, Abraão, será tudo teu, porque eu, o Senhor, vou entregar nas suas mãos. Amados, quem anda com Deus não precisa ficar correndo para lá, para cá, esperando uma grande oportunidade. Mas pastor, eu sinto que agora é o momento, eu sinto que agora vai. Deus te entregou essa situação na sua mão, está tudo preparadinho, Deus falou para você ir? Não, Deus não falou nada, então não vai. Porque o que Deus quer fazer na sua vida é Ele que vai te dar. Não é pela sua estratégia, pelo seu mérito, pelo seu conhecimento, não é por aquilo que você sabe, não é porque você é uma pessoa inteligente. Pode até ser que você tenha sabedoria, mas você não vai conquistar nada daquilo que você precisa, porque você quer, porque você é capaz. Não.
Você vai conquistar aquilo que Deus tem para você, porque é Deus que vai entregar tudo nas suas mãos. Confie em Deus, amados, ande nos caminhos do Senhor, confie os seus caminhos na presença de Deus, que tudo Deus fará. Deus vai te entregar, não vai ser necessário você lutar, não vai ser necessário você se matar pela luta, pela dificuldade, muito pelo contrário. Pode ser que você tenha alguns êxitos aqui ou ali, e a situação até se encaminhe para você conquistar aquilo, mas você não vai precisar fazer isso. Sabe por quê? Porque Deus prometeu que vai te entregar, e aquilo que Deus promete fazer, Ele faz na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Já estourei o horário, mas aqui eu termino. Já estourei. Vocês me perdoam? A gente vai terminar. Pastor, agora uma pergunta que está na sua mente. Ah, não está, pastor, você não conhece minha mente. Tá, Deus falou que tá. Deus falou que tá. Pastor, se Deus prometeu que vai entregar, Deus prometeu que vai me abençoar. Quem aqui tem promessa de Deus? Quem aqui tem promessa de Deus? Eu também tenho, amém. Pastor, Deus prometeu que vai entregar. Pastor, eu estou ficando velho já, eu estou ficando velha. Foca em Abraão. Pastor, eu estou ficando velho já, eu estou ficando velha já, eu não estou vendo nada acontecer não. Pastor, Deus prometeu, Deus falou tal, mas eu não vejo. Olha, já teve vezes que eu estava com a faca e o queijo na mão, falei, agora vai, e não foi. Pastor, mas por que eu tenho que esperar tanto? Por que não acontece? Por que está tão demorado? Por que não se conclui logo? Eu quero ver, eu estou ansioso, eu estou ansiosa. Deus tem que me mostrar logo, dá só uma demonstração ali. Mas por que, pastor, que eu tenho que esperar tanto? É que o último ponto da nossa pregação, quarto e último ponto da conclusão. Deus tem um propósito na espera. Deus tem um propósito na espera. A nossa vida, amados, a minha, a sua vida, ela é como um livro. Quem aqui na escola o professor já pediu, quando estudava ou estudando, o professor pediu para a pessoa ler um livro? Quem aqui já leu? Um romance e tal. Hoje em dia, até na faculdade, cansei de pegar resumo de livro na internet. Chega o professor, 15 dias, vocês têm que ler esses livros aqui, semana que vem a prova. Você fala, Deus que me livre. Vou pegar o resumão aqui na internet. Fulano, você leu? Eu li. Como é que é a história? A história é assim, o mocinho tal, ele, a mocinha tal, eles se despedem, no final os dois ficam juntos e o cara morre. É assim, resume aqui, tal. Quem nunca fez isso? Ou então a pessoa vai ler, puxa que história chata, deixa eu dar uma acelerada aqui, vamos lá. Apocalipse, vamos ver o que vai acontecer. Quem nunca fez isso? Quem nunca fez isso? A minha, a sua vida, amados, ela é como um livro. E Deus, olha para cá, a nossa vida é como um livro. E Deus vira o livro da nossa vida uma página de cada vez. Deus vira uma página de cada vez. E cada página que é virada do livro da minha, da sua vida, você aprende. Cada página que é virada do livro da minha, da sua vida, você cresce. Cada página que é virada do livro da minha, da sua vida, você amadurece. Você conhece a Deus, você aprende, Deus vai virando as páginas e você vai crescendo, você vai entendendo o plano de Deus, você vai entendendo o propósito do Senhor. Você deixa de ser uma pessoa pequena na fé, mas passa a ser uma pessoa grande, de grande fé, porque você começa a ver os milagres que Deus começa a operar na sua vida, e você começa a perceber que Deus está tratando com você, que aquilo que o Senhor falou que ia se cumprir, as coisas começam a se caminhar para aquele propósito, e Deus vai virando uma página de cada vez na sua vida e vai te ensinando. Deus vai te mostrando o caminho. Aos poucos, Deus, Ele vai ensinando para você pacientemente quais são os propósitos dEle para a sua e para a minha vida. Deus tem um propósito no tempo que passa. O tic-tac do relógio de Deus não bate no mesmo tempo que o meu e o seu relógio. Deus tem um propósito com o tempo que passa, para que eu e você tenhamos dependência nele, para que eu e você saibamos a caminhar com Ele, para que eu e você possamos crescer e crescer certos, crescermos de forma saudável, crescermos de formas
forte, crescemos de formas a superar obstáculos, a vencermos batalhas, muralhas, a suportarmos aquela batalha que se levanta contra mim em sua vida. Cada batalha diária, amados, que você vence hoje, segunda, terça, é um livro da sua vida, é uma página do livro da sua vida que vai sendo virado, e Deus vai se revelando, e você vai crescendo cada vez mais, você vai tendo mais material e mais conteúdo, e cada vez mais você se torna dependente da vontade de Deus. Deus tem um propósito com o tempo que passa, e Deus, o propósito de Deus, um dos propósitos de Deus, além de despertar em você a paciência, é despertar em você também o desejo pelas coisas que são eternas, não por aquilo que está nesse mundo, não por aquilo que está em Sodoma, no Egito, não por aquilo que satisfaz Ló, mas pelas coisas eternas. Não por aquilo apenas que você vê, que enche os seus olhos. Nossa, que terra bonita, eu vou para cá, vou fazer desse jeito aqui, eu vou prosperar. Deus tem um propósito na espera, no tempo que passa, para que você possa criar apreciação e criar gosto pelas coisas eternas, esperar ansiosamente por aquilo que está além dessa vida, por aquilo que está do outro lado, para aquilo que aquelas pessoas que passam não voltam para cá para contar. Deus tem um propósito em fazer você permanecer firme nos caminhos de Deus, fazer você crescer, fazer você prosperar. Não force, e aqui eu termino, não force se cumprir os propósitos de Deus sobre a sua vida. Abraão não forçou. Não force os planos de Deus, não force os caminhos de Deus, não force que as coisas aconteçam, deixa Deus fazer, não força. Abraão não forçou. Lá mais na frente, não é o caso por hoje, mas lá na frente nós vamos ver que Abraão tomou por mulher Agar, e Abraão querendo forçar ali uma situação, guiado pela sua mulher Sara, para que ele pudesse ter filho. Nós vamos perceber que lá na frente Abraão, infelizmente, ele acabou forçando a situação, mas aqui nesse caso, estando tudo diante dos olhos dele, pronto para conquistar, e agora Abraão não forçou. Não force. Não queira adivinhar os planos de Deus, não queira adivinhar os propósitos de Deus, não queira que as coisas se realizem no seu tempo. Deus não te deu o espírito de adivinhação, Deus nos deu o espírito de submissão, o espírito de dependência. Deus nos revelou que nós temos que aguardar e esperar os planos ocorrerem, porque é Deus quem fará sobre as nossas vidas, é Deus quem se revelará para nós, é Deus que fará um milagre, é Deus que vai abençoar a sua vida, amados. Onde quer que você esteja, se você está nos caminhos do Senhor, fique em paz, fica tranquilo, é Deus quem guia a sua vida. Não foi agora, pastor, não importa, não tem problema, fique em paz, aguarda. Se não aconteceu é porque não era a vontade de Deus, não era o tempo ainda. Ah, pastor, mas eu fiquei triste, eu chorei, passei noite sem dormir. Não era a vontade de Deus, não era o tempo ainda, fique em paz. Mas no momento que chegar na sua vida, ninguém vai poder tirar, ninguém vai poder tocar, porque o Senhor dos exércitos está contigo. Deus se levanta hoje a seu favor, amados. Deus se levanta hoje sobre a sua vida. Ele manda dizer para você: fique em paz, descanse os seus caminhos, confie em Deus, eu vou abençoar, confie em mim. Deus manda dizer para você: confia nele, descansa no Senhor. Ele vai abençoar os seus caminhos, Ele vai abençoar a sua casa, Ele vai te prosperar, Ele vai te fazer crescer. Você vai conquistar aquilo que Ele tem prometido, porque Deus é fiel na sua vida, em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar, nós vamos orar e vamos participar da Santa Ceia. Pode preparar a Santa Ceia já, em nome do Senhor. Nós vamos orar. Não importa, amados, olha para cá. Não importa para onde nós vamos. O importante é se vamos para onde. O importante é se nós vamos para onde Deus manda nós irmos. Não importa onde estamos, não importa se a situação que estamos é confortável ou não. O importante é se nós estamos indo, estamos caminhando para onde Deus manda que nós estejamos. Se nós caminhamos para onde Deus manda nós irmos. Se Deus está conosco, nós obedecemos à vontade deles e cumprimos o propósito dele sobre o nosso coração. Quem está aqui no caminho do Senhor, diga amém. Quem está aqui diante da vontade de Deus, dá um glória a Deus. Fique em paz, Deus vai cumprir na sua vida. Deus vai tratar com você no tempo certo, no tempo determinado e pré-estipulado por Deus. Deus se levantará a seu favor e você verá a promessa dele se cumprindo sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Coloque a sua mão no seu coração, feche seus olhos. Feche seus olhos. Talvez você tenha estado aqui, você tem
caminhou até aqui, você não sabia se Deus estava com você, talvez pela demora, talvez pela dificuldade, talvez por causa dos problemas que se levantaram, não importa o que tem trazido você até este lugar, mas Deus está aqui hoje, nessa manhã, para te dizer: se você andar como Ló, acerta os seus caminhos, se arrepende, volta, porque o Senhor sempre te dá uma oportunidade. Deus mandou Abraão lá resgatar Ló, e Deus mandou essa palavra hoje sobre a sua vida para resgatar a sua vida, porque Deus te ama, porque Ele quer você nos caminhos dEle. Se você talvez anda como Abraão, mas tem andado angustiado por causa das promessas, por causa daquilo que não aconteceu, fique em paz. Deus, no momento certo, no dia certo, na hora certa, no tempo certo de Deus, vai acontecer, porque Deus está contigo. Eu gostaria que você orasse agora, entrega a sua vida nas mãos do Senhor, pede para Ele te ensinar, pede para Ele guiar a sua vida, para que você possa saber andar nos caminhos dEle. Pede para Ele força. Talvez você queira, talvez você anseia por esse momento, talvez você deseja, mas está difícil, está complicado, as suas forças estão indo embora, tem acabado para você o ânimo, o fôlego, mas fala para Deus: Deus, me ajuda, me sustenta. Pai, hoje aqui nessa noite nós entregamos nas Tuas mãos a nossa vida. Eu tenho a certeza que o Senhor falou com cada um de nós, que a nossa vida está nas Tuas mãos, meu Pai. Não há nada que possa impedir o trabalhar do Senhor. Não há força do inferno, não há potestade, não há dificuldade, não há problemas, não há angústias, não há nada, meu Pai, que possa impedir o agir do Senhor sobre a vida do Teu povo. Hoje aqui, meu Pai, entraram essas pessoas, talvez cabisbaixas, talvez angustiadas, mas elas sairão daqui levantadas, fortalecidas, capacitadas. Elas sairão daqui fortificadas, meu Pai, porque o Senhor está com ela. O Senhor se revelou a nós, o Senhor nos capacitou, o Senhor nos disse, meu Pai, que nos entregaria algo, e hoje aqui neste lugar o Senhor entrega. Meu Deus, esteja com cada um de nós. Entregamos tudo em Tuas santas e poderosas mãos. Deus, guarda essa pessoa, que os caminhos dela, que os passos dela, pois tudo nós depositamos em Tuas mãos. Entregamos a Ti tudo, meu Pai. Cumpra sobre as nossas vidas a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Levante as suas duas mãos bem alto aos céus e diga assim: diga: Senhor, eu não vou apressar o tempo que o Senhor tem para minha vida. Eu me coloco na dispensação da Tua vontade. Aplauda bem forte aquele que vive. Glória a Deus. Vamos servir a Santa Ceia do Senhor. Podem pegar, por gentileza. Amados, nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Abre em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Por isso, examine-se assim o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice, porque aquele que come e bebe indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Levante para cima o pão e o sangue, e estenda a tua mão para cá, igreja. Diga assim comigo, diga: Senhor Jesus, nós abençoamos essa Santa Ceia e te damos graça, porque isso nos faz lembrar que a nossa morada não é aqui, mas é na eternidade com o Senhor. Curva a tua cabeça e vamos orar agora. Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, palavras, obras e pensamento. Tudo que falamos que não te agradou, que fizemos que não te agradou. Senhor, como veio na palavra hoje, Abraão não foi perfeito, mas ele foi o seu amigo, porque ele estava sempre pronto a te ouvir e obedecer. Assim somos nós também, prontos a te ouvir e te obedecer. Nos ajude, Senhor, a permanecer fiéis a Ti. Em nome de Jesus, pode distribuir a Santa Ceia. Você vai pegando e fique de pé. Se não for pegar, basta fazer assim com a mão. Cristo já nos preparou uma
alma já que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. E discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus nos manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vendo fogo, peixe, pão, é Jesus que nos convida a servir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amados, como vocês pegaram esse pão por uma questão de higiene, pela situação em que nós estamos, quem cuida da mesa da Santa Ceia, quem cuida de toda a Santa Ceia é a nossa presbítera Ivonete, e Deus deu essa instrução a ela. Então, você que está com o seu pão, você pode abri-lo para tirar esse plástico, agora esse insufilme que ela colocou, direcionada pelo Espírito Santo. Levante o seu pão para cima e diga assim comigo, diga: Senhor Jesus, hoje eu participo de uma Santa Ceia que me foi servida por homens e mulheres, mas um dia eu participarei da que o Senhor me servirá. Com todo respeito, eu como deste pão que representa o corpo de Cristo. Oh, aleluias. Graças nós te damos, Espírito Santo, graças nós te damos. Semelhantemente também depois de cear, ele tomou este cálice, dizendo que é a nova aliança no sangue dele. Senhor, nós estamos aqui lembrando do teu sacrifício na cruz e te agradecendo porque não merecíamos, não somos dignos, mas o Senhor nos aceitou. Enquanto ainda éramos seus inimigos, o Senhor viu em nós algo que nós não sabemos, mas te agradecemos. Beba deste cálice que lembra o sangue da aliança de Cristo. Deixa o seu copinho aí do lado. Feche os seus olhos e liga o teu pensamento em Deus agora. Começa a pedir para o Espírito Santo como foi a palavra. Hoje talvez você está aqui hoje, mas o teu coração já queria estar lá em casa.
Talvez você está aqui hoje, mas você queria ter ficado dormindo. Você queria ter ido para aquele almoço. Você queria ter ido para aquele passeio. Você queria ter desejado as coisas mais do mundo do que a de Deus. Ah, mas poxa, bispo, eu também sou filha de Deus. Eu também preciso aproveitar a vida. Sim, querido. Só que você não pode desejar aproveitar mais essa vida do que estar perto da presença dEle. Porque quando você deseja aproveitar mais esta vida do que estar perto da presença dEle, você já está com um coração corrompido. Então peça nesta manhã: Senhor, alinha o meu coração com o Teu, alinha a minha vontade com a Tua. Nós pedimos, Espírito Santo, trata em nós o Teu querer.